Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, terça-feira, dia 28 de maio de 2024. O governo avalia elevar o preço do cigarro para compensar a desoneração dos famosos 17 setores da economia. Juro consignado do INSS vai reduzir para 1,66% ao mês, que cada vez mais estão endividados os nossos aposentados que já ganham mal e têm que ter mais esse problema na sua vida que não deveria ter, né? Porque muitas vezes é o filho, é o neto que tira esse empréstimo. Despesa do judiciário bate recorde, chega a 132 bilhões e 800 milhões de reais. Temos um judiciário muito caro e muito lento. Comissão de Justiça do Senado avalia a privatização de áreas do litoral. O que vai acontecer aqui é que teremos praias privadas. Isso é bom para você? Notinhas das araras, destaques internacionais, Rádio ONU, nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. O governo federal quer elevar o preço mínimo do cigarro para compensar parte da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios, mantida em 2024. É aquele favorecimento aos setores da economia e, enquanto isso, quem vai pagar vai o Zé. Eu acho que aumentar o cigarro pode aumentar 300%, que isso não me afeta nada. Mas sempre para beneficiar um setor. Por que não beneficia o Zé da vida? A proposta deve ser editada por decreto e pode ser incluída na medida provisória que vai conter todas as alternativas para a compensação da política salarial. Pessoas que acompanham as tratativas estimam que a iniciativa pode gerar 3 bilhões a 4 bilhões aos cofres, mas os números podem passar por revisão. E os juros do crédito consignado do INSS vão cair 1,68% ao mês para 1,66%, conforme a aprovação do CNPS nesta segunda-feira. A nova taxa é válida para o empréstimo pessoal consignado. No caso do cartão de crédito consignado e do cartão de benefício, os juros vão cair de 2,49% para 2,46%. As taxas foram aprovadas por 11 votos a 4. A redução vai ao encontro da política adotada pelo ministro Carlos Lupe na Previdência Social, que acompanha a queda da Selic atualmente em 10,5%. Aí tem muita coisa, né? O que a gente está vendo é milhões de aposentados endividados e muitas vezes eles nem sabem que estão endividados. É o neto, é o filho que tira esse empréstimo. Eu sou contra você pagar uma parte muito grande do seu salário, da sua aposentadoria, para simplesmente você retirar um empréstimo. E daí o que acontece? Acontece que o aposentado acaba não recebendo nada por mês, ou muito pouco, já recebe pouco. Tirando o empréstimo, vai receber muito menos. Eu sou contra o consignado, do meu ponto de vista, teria que ser no máximo 10%, 15%. Mas o que a gente está vendo é milhões de aposentados endividados. E o Poder Judiciário gastou 132 bilhões e 800 milhões em despesas como salários de servidores e equipamentos no ano passado, valor recorde,
se considerada a série histórica iniciada em 2009. A cifra é quase o dobro do montante arrecadado pela própria Justiça, que somou 68 bilhões 740 milhões de reais, o equivalente a 52% das despesas. Os dados constam do relatório Justiça em Números, cuja edição mais recente será divulgada hoje pelo Conselho Nacional de Justiça. A alta na despesa ocorre no momento em que o Congresso discute a possibilidade de magistrados aumentarem seus rendimentos. A PEC, a proposta de emenda constitucional do quinquênio, prevê um adicional no valor pago a juízes e desembargadores pelo tempo de serviço. O governo estima um impacto de 82 bilhões de reais nas contas públicas em 4 anos, caso a versão atual do texto, que foi ampliada para incluir outras categorias, seja mantida. Ou seja, temos um judiciário caríssimo e lento, muito lento. Essa é para ti, Ricardo Weg. A Comissão de Justiça do Senado Federal promoveu audiência pública para discutir uma proposta que pode retirar o domínio da União sobre os terrenos de marinha, áreas de costa marítima com 33 metros contados a partir do mar em direção ao continente. Conforme a proposta de emenda constitucional, essas áreas serão transferidas a estados e municípios de forma gratuita ou a ocupantes privados mediante pagamento. Ambientalistas alertam que o texto dá margem para a criação de praias privadas e promover riscos para a biodiversidade. A secretária adjunta da SPU, Carolina Gabas Stuck, ressaltou na audiência que a proposta favorece a privatização e o cercamento das praias. Era a única coisa que faltava agora, né? Privatizar as praias. Daí não teremos acesso às praias. É brincadeira. E vamos às notinhas das araras. A sua agenda do dia. Congresso Nacional analisa vetos presidenciais. Rio Grande do Sul, Carlos Fávaro instala gabinete do Ministério no Estado. Nós vamos falar mais sobre isso. Reforma tributária, grupo de trabalho, analisa o texto principal da regulamentação e ouve o secretário Bernardo Api. Prévia da inflação, sai a taxa de maio. Congresso analisa vetos presidenciais. Deputados e senadores se reúnem às 13 horas. Há 20 itens na lista, sendo que 17 trancam a pauta. Não houve acordo até ontem à noite sobre o veto às saidinhas de presos. O governo queria manter, em troca da não derrubada de um veto de Jair Bolsonaro, ao texto que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, mas a oposição se negou a fechar o acordo. A Câmara deve votar hoje a criação do programa Mover, que incentiva a produção de veículos sustentáveis. O texto determina um incentivo fiscal de 19 bilhões de reais até 2028 para as montadoras que cumprirem critérios de descarbonização. O montante é dividido da seguinte forma: 2024, 3 bilhões e meio, 2025, 3 bilhões e 800, 2026, 3 bilhões e 900, 2027, 4 bilhões, 2028, 4 bilhões de reais. Dentro desse projeto, foi adicionado um jabuti para taxar importações de até $50, ou seja, R$ 256,16. O governo não quer nenhuma alíquota. Também é bom colocar que, falando no ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, ele vai entregar para 31 municípios uma série de máquinas agrícolas da linha amarela, maquinários pesados, normalmente usados para mineração, construção civil e terraplanagem, em apoio ao agronegócio das regiões afetadas. As emendas são da bancada federal
do Rio Grande do Sul. O Geraldo Alckmin afirmou que será anunciado hoje, então, aquele auxílio para grandes empresas afetadas pelas enchentes no estado, uma linha de crédito de 15 bilhões de reais que será destinado por meio do BNDES. Então, são juros subsidiados. Quem está também no estado do Rio Grande do Sul, Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, vai ao Rio Grande do Sul para tratar de medidas do setor de energia e deve ter um anúncio aqui em relação ao gás de cozinha e ações do Ministério do Estado em Canoas e Porto Alegre. O ministro também anunciou, o ministro Carlos Favaro, que a indústria alimentícia de proteínas vai doar 2.000 toneladas de carnes para o Estado. A maioria da JBS, Joesley e Wesley Batista. Outro assunto que está tramitando na Câmara é a nova regra ao setor do comércio para trabalhos em feriados. Hoje, a decisão sobre trabalhar em feriados dependia só de cláusula no contrato de trabalho e era preciso respeitar, claro, os regimes da CLT. Só hoje como ficará. Se for aprovado, só pode haver trabalho em feriado se houver acordo por meio de convenção coletiva da categoria de trabalhadores. Há regime de exceções para setores considerados essenciais. O que quer aqui é reforçar o sindicato. O sindicato, se não se modernizar, é uma coisa que está ficando cada vez mais inútil no Brasil. Então é bom os sindicatos se fortalecerem ali, mas de forma mais aberta, não fechada, para manter ali sempre aquele poder para os mesmos a vida inteira. O governo trava uma queda de braço com produtores de arroz, porque ele está importando 1 milhão de toneladas de grãos do Mercosul ali, para regular o mercado, e esse pacote desse arroz vai ter um preço tabelado. Vamos ver o que vai dar. O preço tabelado vai ser mais barato do que o preço do arroz brasileiro. Vai ser uma confusão. Você tabelar preços é uma coisa que nunca deu certo. Outra coisa importantíssima, né? Os juros dos consignados, a gente já falou, o do INSS vai ser reduzido para 1,66 ao mês. Eu sempre me dói muito porque eu vejo que muitos filhos, netos de aposentados acabam tirando empréstimos desses aposentados e os aposentados, a sua pensão muito pequena ainda, ele não vai receber no final do mês praticamente nada, né? Porque a maioria é para empréstimos consignados. Eu acho isso muito ruim. Tem gente que acha que é importante, eu não. E olha só que legal, alunos de São Paulo vão ajudar a reconstruir as escolas gaúchas. Eles estão arrecadando doações e a ideia partiu dos próprios jovens alunos das Castanheiras, uma escola particular que fica em Alphaville, no município de Santana da Parnaíba, na Grande São Paulo. Então, eles querem reconstruir as escolas no Rio Grande do Sul, uma belíssima iniciativa. Parabéns para esses alunos, né, da Castanheiras, uma escola particular. Todas as estradas serão liberadas no Rio Grande do Sul em 20 dias. Essa é a promessa do Renan Filho. Produtores gaúchos estão recebendo com muita felicidade, porque as estradas para escoar safra, para escoar a nossa produção, é muito ruim. E o Poder Judiciário gastou 132 bilhões de reais em despesas com salários de servidores e equipamentos no ano passado. A grande maioria, 90%, para funcionários. O judiciário é um poder caro,
e está ainda muito lento. Outra preocupação lá no Rio Grande do Sul é como serão destruídos 200 mil carros que têm seguro. As seguradoras estão querendo saber como é que fazem para destruir esses 200 mil carros que estão com seguro e estão recebendo seguro. Eu não sei como é que se vai resolver isso. E o ministro Juscelino Filho estava querendo anunciar o 6G. 6G, né? Eu vejo assim, é uma brincadeira, porque nem o 5G nós temos decente e ele vai anunciar o 6G. Eu acho que é uma palhaçada, entendeu? Porque, vamos dizer, na China, na Europa já tem o 6G. Nós estamos atrasados, mas o nosso 5G a gente sabe que não está funcionando bem. E vamos aos destaques da mídia internacional. Wall Street Journal, desejo de Xi de conquistar a América fica preso nas tensões Estados Unidos-China. Clarim, novo chefe de gabinete Francos é velho lobo da política que testou sua resistência aos tempos e coroou sua carreira com a Revolução Milei. Comércio, Ministério Público apresenta queixa contra presidente por caso Rolex. Então, toda a América do Sul aqui, o presentinho que eles mais adoravam é o Rolex. Adoravam e adoram. Não? País, Palestina busca dar mais peso à Europa na guerra devido à proximidade dos Estados Unidos com Israel. Le Monde, discussões em andamento entre Kiev e Paris para enviar instrutores militares à Ucrânia. The Guardian, chefe da espionagem israelense, ameaçou o promotor do TPI por causa de investigação de crimes de guerra. Financial Times, empresas ocidentais recuam nos planos de deixar a Rússia. Eles já estão vendo ali que expectativa que a Rússia acabe ganhando essa guerra. E a ministra de Relações Exteriores canadense, Melanie Joly, disse que o país está horrorizado com o bombardeio israelense que matou 45 pessoas em um acampamento na cidade no final de semana. Defendeu um cessar-fogo imediato. O que a gente viu ali, crianças sendo incendiadas ali, vendo as crianças pegando fogo e ficando, virando um carvão. É uma coisa muito triste, alguém tem que parar esse Netanyahu. O governo norte-americano exigiu que Tel Aviv proteja os civis em Rafah. Afirmou, no entanto, que Israel tem o direito de ir atrás do Hamas e que a operação que matou essas pessoas tinha também 2 terroristas ali do Hamas. O problema é o seguinte, o Netanyahu não está preocupado com o povo palestino e tampouco com os reféns. Você está vendo que estão encontrando muitos reféns e até o próprio exército israelense matou reféns, os reféns dele, né, por engano, toda hora é engano. Eles não estão preocupados, eles querem acabar com o Hamas, mesmo que tenha que acabar com o povo palestino, que tem que morrer todos os reféns. Essa é a realidade. Noruega, Espanha e Irlanda reconhecem a partir de hoje a Palestina como Estado independente. A decisão foi anunciada em 22 de maio e hoje é o referendo. A Espanha enviou 1 bilhão de euros para Kiev, né, para armas, que vai permitir à Ucrânia dar prioridade às suas capacidades, incluindo as defesas aéreas. A situação da Ucrânia está bem difícil. Estão faltando militares e está faltando armamento. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a aliança militar está aumentando o grau da escalada do conflito ao flertar com a retórica militar. Ou seja, não estão gostando nem um pouco desse apoio da União Europeia, de países da União Europeia, como
a França, que quer enviar técnicos lá para militares para ajudar a Ucrânia. A Rússia construirá uma pequena usina no Uzbequistão. Será o primeiro projeto desse tipo da Ásia Central desde o fim da União Soviética. Segundo o Kremlin, serão investidos 400 milhões de dólares e terá até 6 reatores nucleares com capacidade de 55 megawatts cada um. E a Coreia do Norte falha no lançamento de satélite. Segundo eles, o foguete com o satélite espião explodiu durante o voo. Então a Coreia do Norte tentou ali lançar um satélite espião e o satélite explodiu. E vamos ao destaque da nossa parceira Rádio ONU. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos afirmou em suas redes sociais que as informações vindas de Rafah, cidade ao sul da faixa de Gaza, sobre os novos ataques a famílias que buscam abrigo são horríveis. A reação da agência foi publicada após relatos de um ataque militar israelense a um acampamento em Tal as-Sultan, no noroeste de Rafah, juntamente com outros abrigos no norte, em Jabalia, Nuseirat e Cidade de Gaza. Imagens não confirmadas divulgadas online mostram abrigos totalmente queimados e corpos carbonizados no local do ataque. Segundo a UNRWA, há relatos de mortes em massa, incluindo crianças e mulheres. O coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Thor Wennesland, condenou os ataques aéreos, ressaltando a necessidade de uma investigação completa e transparente. Ele mencionou a alegação das forças de defesa de Israel de que haviam atingido uma instalação do Hamas e matado 2 militantes síniores nos ataques. O Wennesland acrescentou que estava profundamente preocupado com a morte de mulheres e crianças em uma área onde as pessoas haviam buscado abrigo. Em comunicado, ele ainda destacou que todas as partes envolvidas no conflito devem se abster de ações que dificultam o fim da violência e comprometem ainda mais a situação já frágil no local e na região. Ele reiterou o apelo do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, por um cessar-fogo imediato e pela libertação incondicional de todos os reféns. O Wennesland acrescentou que as Nações Unidas continuam firmes em seu compromisso de apoiar todos os esforços destinados a acabar com os combates, reduzir as tensões e promover a paz. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. E agora vamos para Nova York ouvir o comentário de Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Renato Rossi, olá, Fábio Marçal, bichos tagarelas, aqui Carlos Kaminski de Nova York. E tanques israelenses chegam ao centro de Rafah pela primeira vez nesta terça-feira, de acordo com a equipe da NBC News em terra, desafiando a pressão internacional para interromper a ofensiva no sul da cidade de Gaza. Os palestinos que procuravam restos carbonizados descrevem uma cena horrível de pessoas correndo para escapar do incêndio que varreu um acampamento de tendas em Rafah, quando as forças israelenses se aprofundaram no sul da cidade de Gaza nesta terça-feira, apesar da crescente condenação. E os tanques israelenses que chegaram ao centro
da cidade pela primeira vez, de acordo com a equipe da NBC News, desafiando a pressão internacional para deter uma ofensiva que enviou quase 1 milhão de pessoas fugindo de Rafah e deixou aqueles que ainda se abrigam lá enfrentando condições terríveis de ataques mortais. Palestinos que sobreviveram ao ataque de domingo, que as autoridades locais disseram ter matado pelo menos 45 pessoas em uma área onde civis deslocados estavam abrigados em tendas. Descreveram uma tentativa desesperada de escapar do incêndio, enquanto outros procuraram identificar seus entes queridos entre os restos mortais. Um funcionário israelense disse à NBC News que informações preliminares indicavam que o ataque aéreo provavelmente acendeu um tanque de combustível, causando uma explosão e um incêndio que se espalhou pelo acampamento, onde civis deslocados estavam se abrigando em tendas e matando dezenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse nesta segunda-feira que o incidente mortal foi trágico, acrescentando que estava sob investigação. As forças de defesa de Israel inicialmente disseram que tinham como alvo 2 líderes do grupo Hamas e não atacaram uma área humanitária designada. Mas disse que uma investigação completa seria conduzida sobre as mortes de civis neste ataque aéreo. E também, no início do domingo, o Hamas anunciou uma ofensiva contra Israel, lançando vários mísseis em direção a Tel Aviv pela primeira vez em muitas semanas, com as forças de defesa de Israel dizendo que 8 projéteis foram identificados cruzando a área de Rafah para o território israelense. O ataque deixou Israel e seu principal aliado, os Estados Unidos, cada vez mais isolados no cenário mundial. Nesta terça-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas estava definindo para convocar uma reunião de emergência enquanto um trio de países europeus reconheceria oficialmente o Estado palestino independente. O ataque desse domingo se desenrolou poucos dias depois que o mais alto tribunal da ONU, o Tribunal Internacional de Justiça, ordenou que Israel interrompesse imediatamente sua ofensiva em Rafah, citando o risco imediato para os palestinos. O presidente Joe Biden ameaçou anteriormente que os Estados Unidos suspenderiam o embarque de certas armas se Israel lançasse um ataque em grande escala a Rafah, cruzando a linha vermelha declarada por Washington. Só nos resta saber qual será o posicionamento agora do presidente Joe Biden depois de que Israel cruzou a linha vermelha. O presidente Joe Biden, que sofre grande pressão aqui internamente nos Estados Unidos pela forma com que conduz o apoio a Israel a essa guerra contra o Hamas, vem sensivelmente trazendo resultados negativos para sua tentativa de reeleição agora em novembro contra o seu principal adversário, o ex-presidente Donald Trump. Vamos esperar o que vai acontecer agora, depois desse ataque absurdo, irresponsável, criminoso das forças de defesa israelense
contra civis lá em Rafah. Essa informação, um forte abraço a todos. E chegou a hora do comentário do nosso franco-brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Amigos de Bichos Tagarelas, é sempre um prazer estar com vocês. E eu fiquei hoje é terça-feira, fiquei com uma lembrança, né? Essa lembrança está me acompanhando até agora, uma imagem bastante forte que eu fiquei com ela gravada na minha mente. Foi domingo, quando eu estava numa região muito conflagrada de Porto Alegre. Eu tenho um bairro aqui em Porto Alegre, o Sarandi, ele abriga mais de 60 mil pessoas, é enorme esse bairro. Ele é um bairro de perfil popular, ele tem vilas bastante pobres em volta, mas tem também um lado bastante dinâmico, comercial, um bairro que tem múltiplas empresas de pequeno porte, em várias atividades, né? Desde redes de farmácias, fábricas, confecções de pequeno e médio porte, muitas confecções, e mecânicas, lojas de equipamentos para automóveis, também para carros usados, revenda de automóveis. Tem de tudo um pouco nesse Sarandi. Mas o que mais o Sarandi tem hoje é água. O Sarandi foi um bairro cujas imagens correram o mundo, porque mais parecia um mar interno, interior, dentro de uma cidade do que outra coisa. E eu estava lá no domingo, estava junto com a minha esposa, e eu fui para lá não com nenhuma atividade jornalística específica, eu estava como cidadão brasileiro, claro, né? Como jornalista eu tenho uma necessidade também de presenciar as coisas, né? De ver e agir também, né? Porque quem tem a mídia pode opinar, pode criticar e até mesmo modificar determinadas situações. Mas a lembrança mais forte que eu fiquei, que eu estava já muito, o bairro está ainda completamente alagado numa grande área, embora, vamos dizer assim, que tenha hoje 60% do bairro já não está sob as águas, 40%, 30, 40% está sob as águas. Inclusive, a revolta popular que eu senti lá foi muito grande, porque as pessoas estão debaixo d'água com suas casas já parou de chover em 2, 3 dias aqui em Porto Alegre, as águas baixaram em partes da cidade, mas não baixaram nas ruas desse bairro, onde a profundidade da água no domingo, na parte mais profunda, era de mais de 4 metros. E eu estava lá e aproveitei para fazer um tour. Eu até denominei esse tour de o Tour da Desolação, eu já falei sobre isso aqui, eu acho que aqui no podcast de ontem, mas o que me surpreendeu também, e aí essa imagem que eu fiquei com ela em mim, além de toda a desolação que eu vi neste bairro, a questão de eu estar ali naquele momento, onde eu ia pegar um bote do exército, eu estava cercado de um grupo de paraquedistas militares especializados em resgates e operações de risco. E eu fiquei batendo papo com eu vi que ali um dos caras, eu estava mais no patamar acima daquele grupo, ele organizava, ele falava com os outros soldados que estavam ali, ou especialistas, ou paraquedistas, todos com roupas de neoprene, dos pés à cabeça, botas de mergulhador. Bom, até porque os que estavam ali também têm especialidade em mergulho e fazem salvamentos marítimos. São pessoas acostumadas ao altíssimo risco. Eu até fiquei surpreso de ver pessoas tão jovens. Os soldados esses paraquedistas eram pessoas de 22, 23 anos, 24, e todos com corpos atléticos, porque é uma atividade que exige um grande preparo físico. Mas não foi isso que me impressionou, né? Não estava lá numa missão de analisar corpos masculinos. Eu estava lá vendo a situação ali do local
E eu estava cercado por esse grupo de paraquedistas de salvamento. Alguns deles estavam portando fuzis equivalentes ao AR-15, fuzis poderosos. Um negócio assim, caras fortemente armados com aquelas roupas de neoprene, dava uma impressão de algo de filme de Hollywood, assim, de filme de aventura, né? Ou caras que estão se preparando para alguma atividade de altíssimo risco em lugar conflagrado do mundo, ou no mar Mediterrâneo, ou em Gaza, porque os armamentos eram muito pesados. E conversando com um dos organizadores ali do grupo, ele me disse que, infelizmente, essa enchente do Rio Grande do Sul está sendo marcada pela violência. Agora que a água está refluindo, começam as gangues cada vez mais ativas, né? Porque elas querem também pegar o rescaldo das casas, invadirem, roubarem o que restou, o que estiver numa condição um pouco melhor, eles levam. Está vendo o crime organizado está agindo de uma forma intensiva no Sarandi. Inclusive, um desses paraquedistas de resgate me contou que eles, quando entraram no bairro Maitá, que é um bairro periférico, onde fica ali o estádio do Grêmio, a arena do Grêmio Futebol Porto Alegrense, é um bairro até que tem casas bastante dividido também, tem casas boas e outra região do bairro é bastante pobre. Ele disse que a enchente foi terrível. Esse bairro foi consumido pelo lago Guaíba. Não foi nem pelo lago, foi também por problemas de diques que vazaram, porque toda essa periferia de Porto Alegre ela está numa área baixa em relação a rios que correm por ali, Rio Gravataí e outros rios que acabam desaguando no Lago Guaíba. E todos precisam, esses bairros periféricos precisam de diques, e os diques falharam miseravelmente. Uma das razões da indignação da população com o prefeito Sebastião Melo, né? Que é um cara que está na cara que não vai se reeleger de jeito nenhum. É só ver a mídia social que está falando do cara. Mas a negligência não é só de Sebastião Melo, a negligência também foi dos governos anteriores de diversos matizes ideológicos. O Brasil não está preparado para catástrofes, não é só aqui no Rio Grande do Sul. Vejam só o estrago que aconteceu no Rio de Janeiro o ano passado, né? Daquelas terríveis chuvas lá em Petrópolis, na zona serrana do Rio, bela região que eu conheço muito bem, muito testei carro por ali. E é um negócio absurdo, né? Aquilo lá foi destrutivo também, como foi destrutivo essa enchente aqui em Porto Alegre. Agora, como uma catástrofe coloca, faz aflorar uma série de coisas, lances paralelos, né? Aqui ficou evidente, não é nenhuma novidade, que quem sofre mais são justamente as populações mais pobres, que moram em áreas de risco, áreas mais pobres, de onde as moradias sempre custaram menos, e lá está um povo pobre, mas que, certo, nesse bairro Sarandi, já muitos evoluíram para uma classe média. Não uma classe média alta, mas uma classe média que ganha uma grana até bem satisfatória com seus negócios, seu comércio, enfim, uma atividade bem intensiva, como eu disse, comercial. As pessoas trabalham muito nesse bairro Sarandi e criaram ali toda uma rede, uma estrutura de suporte ao bairro e que acaba extrapolando, porque, por exemplo, tem muitos fabricantes de pães, de padarias especiais, padarias que vendem para outros lugares de Porto Alegre, e, enfim, negócios, como eu disse, múltiplos, né, que acontecem. Mas, por outro lado, a vulnerabilidade do bairro à violência. As periferias de Porto Alegre estão dominadas por grupos de facções. Duas facções dominam, e aí se dividem em subfacções. Esses caras, o principal ganho deles é o tráfico de drogas. E aí, quando esses militares, um dos militares estava ali, paraquedista me contou que realmente, quando eles entraram no bairro Humaitá, eles viram uma coisa muito violenta. Inclusive viram assalto, cara, dois, três caras assaltando num barco. O barco encostava em barcos que estavam carregando ali
os náufragos da enchente, que eram obrigados a entregar o que tinham, ou então voltarem para suas casas para que eles pudessem roubar o final da casa, o que tinha restado. E ele falou que ali eles estavam temendo um confronto violento com essas gangues, mas as gangues recuaram. Não quiseram enfrentar o exército brasileiro, porque até embora ele disse que essas gangues estavam munidas de AR-15, de fuzis brabíssimos, né? Armamento extremamente pesado. Então vocês imaginem, né? Os caras vêm salvar as pessoas, né? Profissionais da mais alta qualificação, paraquedistas de mar, paraquedistas de salvamentos em qualquer lugar, treinadíssimos até fora do Brasil, e aí se deflagram com a bagacerice, com gangues armadas, atuando e prejudicando os salvamentos nas periferias de Porto Alegre. E não é só periferias. Eles estão atacando no centro da cidade, também no centro histórico, roubando estabelecimentos comerciais. Então, quando tem alguma coisa que seja disruptiva aqui no Brasil, e essas tragédias vão se repetir, se mostra a falta de organização, a falta de defesa civil, a falta de segurança para as pessoas, e aflora isso aí que está aí, né? Quer dizer, aflorou aquilo que todo mundo sabe que trabalha nos subterrâneos aí, nas paralelas desses bairros populares, das vilas populares, e que são as facções e gangues armadas, perigosas. Então eu fiquei ali cercado por aqueles paraquedistas e pensei que eu estava, como eu disse, eu pensei que eu estava no Haiti, em Gaza, né? Que não era um domingo familiar, né? Que não era era um campo de guerra aquilo ali, antes de qualquer coisa, né? As pessoas estavam tentando salvar pessoas, tentando resgatar e ao mesmo tempo enfrentando a face mais dura, mais crua, mais terrível do Brasil, que também é sua violência social. Novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. Agradecer ao nosso publicitário Cielito Rebelato Júnior, que edita este programa. Agradecer ao Ricardo Egg, nosso produtor, diretor e mestre ainda em marketing digital. Ao Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, assim como a Rádio ONU, a nossa grande parceira em Nova York. E também agradecer o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, e agradecer você, ouvinte, por estar conosco aqui no Bichos Tagarelas. Fale para seus amigos, para a tia do Zap, para o tio do Zap, que o Bichos Tagarelas está aqui todos os dias para você ficar bem informado. Então, voltamos amanhã, dia 29 de maio, uma quarta-feira. Até amanhã.